Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo teve uma baixa importante. Papelim não é mais o executivo de futebol, voltou para Fortaleza. Vamos fazer uma análise completa dessa saída. Será que tem alguma solução viável pelo Clube do Remo? Como também, se o Papelim sair, será que outros jogadores também deixarão o Leão? Vamos abordar isso e também trazer a provável escalação de Clube do Remo e CRB e como o Leão pode encarar a equipe alagoana numa partida que vale a continuação, a permanência azulina no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. É confronto direto. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. Peço a todos, gostando do conteúdo, se inscrevam no canal. Se inscreva, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade. Vamos tentar fortalecer esse projeto Bastidores Pará na temporada 2025. A proposta do canal é analisar. Como no vídeo de hoje, vamos analisar as mudanças do Clube do Remo e a provável escalação azulina para o confronto lá em Maceió. Primeiro, falando de maneira bem direta da saída do Sérgio Papelim, não é mais o executivo de futebol do Remo, o Fortaleza interessou na volta do profissional, pagou a multa de R$900 mil, levou, o Remo fez o esforço pela permanência do profissional, mas ele acabou optando também pela proposta, que foi bastante interessante, e também voltar para a cidade que a mãe dele está, ele mesmo declarou isso, 93 anos, fica mais perto da família, a proposta profissional interessante, é Fortaleza da Libertadores, Série A, então é uma proposta praticamente recusável, mas a diretoria do Clube do Remo agiu da maneira que teria que agir e tentar permanecer como profissional. Vamos lá, não é o fim do mundo, claro que não é o fim do mundo, mas é uma perda grande, porque o Clube do Remo nos últimos anos já teve alguns executivos de futebol meio complicados, e a torcida azulina sabe disso. E achou no Papelim um grande profissional que fez um trabalho na Série C, o Remo volta para a Série B, o Remo na Série B consegue ter uma visibilidade maior, consegue contratar alguns jogadores que até não estava acostumado a contratar, né? Houve um alvoroço em relação ao mercado. É lógico que teve o aporte, o apoio da direção, né? O Papelinho não ia fazer tudo sozinho, principalmente o aporte financeiro, aí é com o clube. Mas o Papelinho ele conseguiu, nesse tempo de Clube do Remo, colocar o Remo, vamos dizer, em outro patamar. E o projeto Papelinho no Remo ainda não tinha acabado. É lógico, fica aquela sensação de não ter acabado. Uma vez que ele mesmo falou que só sairia do Remo, né? Se o Remo voltasse para a Série A, mas se essas coisas do futebol acontecem. A preocupação agora é o quê? É o Clube do Remo achar um executivo à altura, porque não pode dar passos para trás. O Remo não pode voltar. Não pode voltar a um passado nem tanto distante assim, que complicou nessa questão de executivo. Olha, o rival, o Paysandu está sofrendo, nem vou citar o Frontini agora, que chegou agora, tá? Então excluí ele. Mas está sofrendo nos últimos anos em termos do seu executivo, entendeu? Contrata um, sai, aí recontrata outro, ele sai de novo, então assim, é difícil e faz uma diferença. Muita gente fala, não, o jogador que joga, ok, mas um executivo de futebol, hoje em dia, faz muita diferença, mas muita. Por isso que tem que ser qualificado. Tem que ser um profissional extremamente qualificado. E o bom disso, ter um lado positivo, é o seguinte. São profissionais do Clube do Remo chamando a atenção e indo para outros centros, indo para outras divisões, indo para a primeira divisão. Não é o executivo Papelim saindo do Remo para ir para o Imperatriz, para ir para a Aparecidense na terceira divisão. Não, é indo para um time da Série A, um time que está na Libertadores. Isso pode acontecer com os jogadores do Clube do Remo. Não estou falando agora, nesse momento, mas o Remo se destacando, fazendo uma boa Série B com sim de acesso, os profissionais vão chamar a atenção de outros clubes e vão acabar saindo. Isso é o natural. E tomara que isso aconteça. Por quê? Que se isso acontecer, que o trabalho está sendo bem feito, os resultados estão chegando. E é lógico que o Remo vai ter que se fortificar mais. Vai ter que se reciclar, vai ter que mudar, se perder jogador, vai ter que contratar jogador de qualidade. Aí o Remo melhorando a sua condição também até de estrutura. O Remo pode exigir mais, o Remo vai conseguir persuadir mais jogadores a vestir a camisa do Remo, vai conseguir permanecer com atletas, é assim. Antigamente, o Fortaleza na Série C, na Série B, chegava qualquer um e levava o jogador do Fortaleza. Hoje não. Hoje é difícil. Hoje até é difícil tirar o treinador do Fortaleza. O Vojvoda já recebeu 1000 ofertas de outros clubes do Brasil nesses 3, 4 anos que ele está no Fortaleza e recusou todas. Opção do treinador.
Mas isso pode acontecer. Se isso acontece é porque o trabalho está sendo bem feito. É o Remo permanecer com isso, tá? Trabalho bem feito vai chamar a atenção dos outros times, dos outros clubes, e é uma coisa natural. Agora o Remo tem que se preparar para isso e o Remo vai ter uma grande experiência agora. Quem será o novo executivo de futebol? Até eu estar gravando o vídeo aqui. Estou gravando aqui na sexta-noite, ainda não tinha saído. Enfim, então a gente nem vai bater muito nessa tecla, mas tem que ser um executivo de futebol realmente com qualidade para o clube do Remo permanecer nesse trabalho que está sendo feito, que é em busca do acesso. Então não é o final do mundo, mas é lógico, é uma perda grande e o Remo tem que manter o nível, tá? Agora vai ter que manter o nível. Vamos agora falar um pouquinho desse clube do Remo e CRB. Eu vou trazer até a provável escalação aqui e a gente vai fazer a análise juntos. Vamos lá. O CRB deve ir a campo com Matheus, Everton, Segovia, Henry e Matheus Ribeiro, Fernando Henrique, Caliel, GG, Rafinha, Thiaguinho e Breno. Tem o desfalque Douglas Baggio, jogador importante, não vai jogar pelo CRB. Já o clube do Remo, novamente no mesmo esquema tático, né? O clube do Remo no 3-5-2, Rangel no gol, aí vamos os três zagueiros, Alvarinho, Klaus e Reinaldo, nas laterais Cadu e Sávio, no meio campo mudança, né? Caio Vinícius vai passar um tempo ausente devido à lesão, então Luan, Pedro Castro e Pavani. Vamos parar um pouquinho nesse meio campo, porque é o meio campo que, para mim, por isso que o Remo tem que estar atento à questão de meia armador, por isso que o Crispim é o grande sonho do clube do Remo, eu já fiz vídeo a respeito disso, e seria um reforço fantástico para o clube do Remo, porque essa formação de meio campo, por exemplo, Luan, Pedro Castro e Pavani e Pedro Rocha e Adailton no ataque, a criatividade cai muito. Não tem um meia criativo. Você tem o Pavani, que ele jogou muita parte da carreira como meia, só que ele não é aquele meia, vamos dizer, hoje, aquele meia criativo, de muita intensidade. Ele tem um bom passe, ok? Mas não tem tanta intensidade. O Pedro Castro, ele consegue fazer a transição ofensiva, só que ele não tem a velocidade que o meia. Ele não tem aquele último passe, quando chega o último passe perto da área, uma visão de jogo. Ele tem um bom passe, sim, ele sabe sair jogando, só que são características diferentes, mais como segundo volante. E fica o Pedro Rocha da Ailton. Vai precisar muito do que nesse esquema tático? Da aproximação de Sávio e Cadu, né? Da aproximação de Sávio e Cadu, mas Cadu tem que tomar muito cuidado nessas investidas para não tomar bola nas costas, porque o CRB vão com jogadores velozes também na frente. Então, é um clube do Remo que, nessa escalação dos jogadores que tem hoje no elenco, ok, só que me preocupa isso, a questão da criação e da intensidade ofensiva, que muitas vezes, nessa formação tática, para mim, o Remo rescindiu de um jogador que realmente fosse um cérebro mais criativo, fosse mais agudo, que intensificasse mais os ataques. Então é essa questão, mas é um jogo fora de casa também, é um jogo que tem que ir com cautela, é um jogo que tem que ir com inteligência, e vamos ver no decorrer do jogo como é que será esse clube do Remo, mas essa deve ser a provável escalação azulina. É isso, amigos, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Gostando do conteúdo, se inscreva no canal, e vocês sabem que amanhã tem um vídeo de análise completa de CRB e Clube do Remo. Um abraço e até o próximo.